Irmãos, na semana passada, nós começamos a estudar sobre esse tema, o que fazer com o meu passado. Ele já vai jogar aí na projeção. O que fazer com o meu passado? Nós começamos a estudar esse tema e nós colocamos a justificativa para os irmãos, né? E muitos de nós temos problemas, confusões decorrentes de experiências assim não tão boas, não devidamente tão tratadas como deveria, mas esse texto então, ou esse tema, nos convida a olharmos para essas experiências a fim de nós encontrarmos saúde, cura, vida que vem pela palavra do Senhor. Então, aqui, nessa noite, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, embora a gente tenha lido já esse texto na semana passada, gostaria de ler novamente com os irmãos para a gente fazer algumas considerações sobre ele. Filipenses, capítulo 3, nós leremos dos versículos 12 até o versículo 16. Uma água. Vocês estão sentados, mas eu tenho água, né? Então, pronto, um ponto para vocês, um ponto para mim. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Vamos fazer a leitura alternada? Paulo está dizendo assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele diz, amém. Irmãos, vamos aqui somente recapitular um pouquinho do que nós vimos na semana passada, né? Nós falamos que algumas lembranças do passado geram feridas. E essas feridas geralmente não vêm sozinhas. Elas trazem amargura, complexos, dores, traumas, geram depressão. Nunca ela aparece sozinha, mas elas carregam outros males consigo. Nós falamos também sobre as 5 fontes do sofrimento nessa vida. Vocês se lembram quais são? Quais são as 5 fontes do sofrimento que nós experimentamos? Primeiro, este mundo caído no pecado. Segundo, nós sofremos também por causa, sem olhar aí na cola, na cola ninguém lembra, não? Nós sofremos também por causa das nossas escolhas. Nós sofremos em terceiro lugar por causa dos outros que nos ferem, outros que nos machucam. Quarto lugar, nós sofremos por causa da obra do nosso inimigo, Satanás. Satanás, sim, é inimigo de todo aquele que quer fazer a vontade do Senhor. E em quinto lugar, nós falamos que sofremos por causa do bom propósito do Senhor. Às vezes Deus escolhe pessoas específicas, e eu digo pessoas especiais, para passar por sofrimento. Foi assim com Jeremias, foi assim com vários profetas, foi assim com o apóstolo Paulo também. E eu vejo que muitas vezes nós também passamos por períodos de tribulação na nossa vida, não por causa do nosso pecado, não porque outros se levantam contra nós, mas porque Deus tem um propósito específico
ao permitir-nos passar por aquela situação. Eu sempre costumo dizer que existem algumas lições que nós aprendemos nesta vida somente quando nós passamos pelo sofrimento. Ou seja, sem o sofrimento, jamais nós aprenderíamos algumas lições na nossa vida. E nós terminamos, irmãos, falando que as experiências do passado não podem, na maioria das vezes, ser esquecidas, mas elas podem ser, lembram, reinterpretadas à luz do Evangelho. Então, nós não podemos olhar para as experiências do passado apenas como coisas ruins ou desagradáveis que nós experimentamos lá longe. Mas nós devemos considerar essas experiências de acordo com o bom propósito do Senhor revelado no Evangelho, como aconteceu com Paulo. E citamos esse exemplo, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, quando ele cita sobre seus crimes, seus pecados, sua insolência, sua desobediência, aquela lista pavorosa de características anticristãs que ele tinha. No entanto, ele fala, contudo, a graça do Senhor esteve comigo. Então, ele olhou para as experiências do passado, trazendo uma nova interpretação. E a interpretação sempre de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, hoje, irmãos, eu quero, pelo menos assim, apresentar para os irmãos um esquema de enfrentamento do passado baseado nesse livro que eu apresentei semana passada do Steve Byers, colocando o seu passado no devido lugar. Ele tem assim um esquema muito interessante que nós vamos abordar. Muito provavelmente não hoje, né? Mas na semana que vem, fechando esse ciclo de estudos. Mas pelo menos hoje eu quero apresentar para os irmãos esse tema. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma abordagem sobre esse texto e também estabelecer alguns princípios que possam nos conduzir ao entendimento da palavra de Deus, nos capacitando a lidar com esses problemas do passado. Geralmente, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, tem uma coisa que nos vem à mente. Nós sempre olhamos assim para o livro de Filipenses pensando, é a carta da alegria, né? A carta que Paulo escreveu quando ele estava na prisão, e mesmo assim ele aborda várias vezes esse tema tão importante na vida cristã. Bacana, é isso mesmo. Mas a gente precisa entender que quando Paulo, nesse texto, ele fala sobre a alegria do cristão, ele aborda esse tema dentro de um contexto ainda maior. E esse contexto maior que ele delineia e ele trabalha nessa pequena carta é acerca da graça, da suficiência e do senhorio de Cristo na vida do cristão. É isso que dá sentido à tratativa desse tema, alegria. Por exemplo, veja aqui, voltando uma página da sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Olha lá o capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai considerar o nosso comportamento de vida, nossa postura, de acordo com o exemplo que ele passa então a citar do Senhor Jesus. Olha lá o capítulo 3, versículo 3. Ele fala que nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 20, ele fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, do início até o fim, eu li alguns versículos apenas, ele está falando sobre a vida do cristão debaixo do senhorio de Cristo. Dado que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, então
todas as atitudes, todos os comportamentos e todas as experiências e sensações que temos nessa vida têm que ser interpretados não de acordo com o nosso sentimento ou de acordo com o pensamento desse século, mas de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo revela na sua palavra. Assim é, então, que ele vai estabelecer aqui para nós algumas lições. Eu vou pedir para o André passar aí para nós, elas estarão aqui. Qual é o primeiro princípio? Vamos ler juntos? Nós não precisamos ficar presos ao passado. Onde está isso? Aqui no versículo 13, ele está falando. Veja que ele começa dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós não precisamos ficar presos ao passado. Essa expressão, esquecendo-me, os irmãos sabem bem disso, está no presente contínuo. O presente contínuo sempre expressa a ideia de algo que ainda está em acontecimento, em desenvolvimento. Nós usamos o presente contínuo quando queremos falar de um processo. E assim é a vida cristã. Então, Paulo está mostrando que não podia apagar o passado da sua memória, mas ele se recusa a deixar que o seu passado o impeça de avançar rumo a Cristo, de correr para Cristo e de buscar nele o alvo da vida cristã. Esse é o segundo ponto. Vamos ler? Na vida cristã, o alvo é Cristo. Isso está aqui no versículo 14. Ele vai falar, eu prossigo, eu vou avançando. Essas palavras dão uma ideia assim de movimento, de perseverança. Então, qual é o alvo que ele aponta aqui nesse versículo 14? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, parece incrível a gente dizer isso hoje na comunidade dos cristãos, na vida da igreja. Uma das primeiras lições que nós aprendemos assim que nós somos convertidos e somos incorporados na igreja é essa, que nós somos servos e Jesus Cristo é o Senhor. Então, a vida do cristão tem por centro, como foco principal e central, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não pode ser diferente. Mas eu digo que parece incrível a gente ainda ter que dizer isso, porque assim como eu falei no domingo à noite, né? Hoje o vocabulário de muitas pessoas é apenas voltado para si. Sim, há muitas pessoas que vivem sem ter Cristo como foco. Elas manifestam isso. Eu, meu sonho, minha vitória, minha vida, minha conquista, eu quero, eu posso, eu determino, eu isso ou eu aquilo. Pessoas estão vivendo centradas em si mesmas. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Paulo confirma isso aqui, é justamente o contrário. É menos de mim, é menos do eu mesmo e mais de Cristo. O cristão, aquele que é identificado como cristão, ele tem o Senhor Jesus Cristo como centro, como alvo da sua vida. O terceiro ponto, vamos ler juntos também? Devemos buscar a maturidade. Isso está aqui descrito no versículo 15, né? Eu já falei para os irmãos e repito novamente que a palavra, especialmente no vocabulário de Paulo, quando ele fala de ser perfeito, de buscar a perfeição, a palavra perfeito aí significa maduro, maturidade, madureza, né? E onde é que nós encontramos a maturidade? Em nenhum outro lugar senão na palavra de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa isso claro, né? Ele vai falar que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e ela é útil. Útil para quê? Para exortação, para correção, para educação na justiça, né? Ela cumpre todo o propósito de Deus a fim de que nós sejamos maduros, perfeitos, aprovados em Cristo.
E por fim, ele diz aqui no versículo 16 que uma vida cristã normal é aquela que anda um passo de cada vez. Claro, ninguém anda aos pulos, né? Nem criancinha anda assim. Ela tem tanta energia, de vez em quando dá um pulo aqui e acolá, mas o natural do ser humano é andar passo a passo. Eu sei que tem muitos psicólogos que recebem seus clientes lá no consultório, e como conselheiro bíblico, eu também recebo muitas pessoas assim, que chegam lá na primeira sessão, no primeiro encontro, e elas já abrem todo o seu coração, já descarrega seus sentimentos, seus sofrimentos, naqueles pensamentos de que um único encontro já vai mudar toda a sua vida, né? Às vezes existe aquela ideia mágica de que ao ter um encontro, ou com um psicólogo, ou com um conselheiro, já resolveu tudo e a partir daquilo ali a sua vida vai mudar. Não necessariamente. É claro que Deus tem o poder para mudar vidas assim, ó, com um estalar de dedos, né? Ele pode assim, ó, simplesmente passar a mão, tirar as memórias ruins, as lembranças amargas, pode dar um novo colorido para a vida. É claro que Deus pode fazer isso num culto, no meio de uma pregação, de uma música, em um momento particular, mas o modo natural de Deus agir, como que é? É no dia a dia, é passo a passo. Aí é que é importante, irmãos, nós pensarmos na disciplina cristã. A disciplina cristã que nos leva a desenvolver mais vida e momentos regulares de oração, vida e momentos regulares de estudo da palavra, vida e momentos regulares de participação no culto público, porque é através dessa caminhada que o Senhor vai então fazendo assim, então a sua obra, um passo de cada vez. Então, existem problemas, ventos tempestuosos que sopram sobre a sua vida. Confiar no Senhor, ter Cristo como alvo, um passo de cada vez, e assim nós vamos então caminhando rumo à maturidade, rumo ao alvo, e esse alvo é sempre o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então, próxima tela aí, nós vamos então, meus irmãos, aqui pensarmos juntos em alguns princípios para nós adentrarmos naquele esquema que eu falei que Steve Byers apresenta aqui neste livro. E aí eu vou pedir para o diácono aí, para o irmão com o microfone, dar uma ajudinha, porque eu gostaria de ouvir vocês agora, tá? Algumas questões, alguns textos que nós leremos e alguma abordagem que você pode assim compartilhar conosco, tá? Então vamos lá. Pode dar o primeiro toque e nós veremos ali então essa questão para a gente pensar. É que o passado pode ser amigo e não inimigo. Entenda isso. Logicamente, eu estou falando de um pecado sujo, de um pecado carregado. Eu estou falando assim de um passado difícil que trouxe tribulações e deixou marcas na sua vida. É desse passado que eu estou falando. Mesmo com todas essas características, esse tipo de passado pode ser nosso amigo e não necessariamente o nosso inimigo. Então, a minha pergunta aqui para vocês, e eu gosto de ouvir os irmãos, né? Os irmãos, assim, têm pensamentos bons, intervenções boas, e a minha pergunta para vocês é essa. Quando que o passado pode ser o nosso inimigo? E quando que o passado pode ser o nosso amigo? São duas perguntas, não precisa responder tudo aí de uma vez, as duas perguntas de uma vez só. Pega o microfone, dê aí a sua palavra e deixa o outro também compartilhar. Alguém aí participa conosco. Quando que o passado pode ser nosso inimigo?
Em que situação? Boa noite. Acredito que na questão dele ser um inimigo é quando ele nos prende a gente a ele, né? De modo que a gente não consegue continuar em frente, de modo que a gente tem um medo avassalador daquilo repetir, ou causa um trauma de modo com que a gente não consiga não deixar de pensar naquilo e nos impeça de fazer qualquer coisa nova. Então seria Hum? algo que faz com que a gente prenda a ele, ao passado. Você se lembra assim de alguma experiência bíblica ou alguma situação vivida em algum amigo, em algum conhecido? Alguém pode ajudar ele? Pode ser do rei Davi, questão lá de Batseba, né? Que depois que aconteceu tudo aquilo, ele ainda se culpava muito. Então, nas questões dos filhos mesmo, quando os filhos começaram a brigar, ele pensava naquilo como se fosse uma consequência do pecado dele. Então, e ao invés dele tentar, né, corrigir os filhos, ele aceitava aquilo como punição. E acabou que os filhos acabou se matando um ao outro e teve toda a confusão. Ixi, demais, né? A confusão ali que se seguiu foi imensa, né? E quando que o passado pode ser o nosso amigo, então? Outro irmão, responda aí. Quando que o passado pode ser o nosso amigo? Vou falar de novo a minha resposta, o Vitor deu a dele, eu falar a minha, quando o passado pode ser o inimigo. Eu acho que não muda muito o que ele falou, né? Que é da parte que quando realmente a gente fica remoendo aquilo na nossa mente, vai trazendo aquela opressão. Eu sempre lembro da fase que uma psicóloga me falou, que ela falou que depressão é excesso de passado. Então, eu acho que a gente ficar remoendo aquilo, ficar pensando naquilo, trazendo aquela opressão toda na mente, eu acho que acaba sendo um inimigo, né? O jeito que o Vitor falou, né? De que aquilo tudo aconteça de novo. E eu acho que ele pode ser o nosso amigo em relação ao amadurecimento. Eu acho que a gente toda a nossa vida, o passado, a gente aprende muito e a gente amadurece com isso. Uma coisa que a gente pode estar servindo de lição para a nossa vida e servindo como amadurecimento. Hum? Então, quando o passado traz amargura, quando traz tristeza, sentimento de derrota, depressão, raiva, quando esse passado impede a pessoa de viver em paz no presente, ele se torna então nosso inimigo. Não é assim? Quer falar também? É, Boa noite. No caso, eu tomo como, por exemplo, o próprio passado do apóstolo Paulo. É um passado que pode acabar sendo amigo da pessoa. Onde, no versículo 6, versículo 7 mesmo, ele diz que o que para ele anteriormente era lucro, agora ele considera como perda por causa de Cristo. Porém, Paulo, por meio do passado dele, por meio de Jesus Cristo, ele aprendeu muito mais sobre a glória e a graça de Deus, o que fez com que ele pudesse ter a capacidade de pregar o evangelho para os gentios. Sim. E é interessante que quando ele fala das perdas que ele teve no passado, ele não fala com raiva nem com amargura, né? Porque quando ele comparava o que perdeu com aquilo que ele ganhou em Cristo, ele percebia que estava no topo ainda, né? Tudo aquilo que ele perdeu, ainda que fossem coisas valiosas, era refúgio, porque ele havia ganhado a Cristo, né? Eu lembro que uma vez eu estava lá em Goiás ainda, conversando com uma pessoa de uma igreja lá do nosso presbitério. Nós estávamos falando sobre um pastor que havia passado lá naquela igreja e os dois eram muito amigos. Ele passou muitos anos lá no pastorado daquela igreja e no final do ministério teve alguns problemas, o presbitério teve que intervir e ele sair. E aquele irmão estava dizendo o seguinte: olha, pastor Onildo, nós éramos muito amigos.
A gente saía para pescar junto, para jogar a bola junto, para comer pizza, churrasco juntos. Às vezes a gente até saía de férias com as nossas famílias juntos. Aí o dia que ele foi embora, eu sofri tanto que eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia amar e me aproximar de outro pastor do jeito que eu me aproximei e amei aquele pastor lá que eu perdi. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando como que essas questões do passado acabam sendo um instrumento que constrói um muro e nos impede realmente de viver a vida como ela deveria ser vivida. Porque assim como essa pessoa que me disse, há muitos que usam essas experiências do passado para se fechar em relação às coisas do presente. Eu fui abusada quando criança, por isso eu não quero casar com homem nenhum. Eu fui traído pelo meu sócio, por isso eu não confio em mais ninguém. Eu me entreguei ao meu marido e ele me traiu, me abandonou, então eu não quero mais relacionamento com ninguém. Assim como aquele irmão. Eu amei aquele pastor e depois sofri quando ele foi embora, então eu não quero mais amar nenhum pastor. Gente, quanto pensamento tolo, quantas vidas assim presas nesse passado, sendo aprisionadas por ele, e onde tem essa percepção de que as experiências do passado acabam sendo o inimigo. Então, até de repente, chega um momento da vida em que a pessoa descobre algo bacana, bonito, quer se enamorar novamente, tem uma experiência e quer voltar a ser feliz, mas aí, de repente, essas lembranças se levantam como que dizendo, cuidado, você vai sofrer de novo. Cuidado, não entra nessa não, senão você vai cair do cavalo novamente. E por causa disso, a pessoa se retrai e acaba tendo essa vida pequena, essa vida fechada, essa vida que em nada revela a vida abundante, a vida plena, a vida no seu grau mais elevado que o Senhor Jesus Cristo falou lá em João, capítulo 10, versículo 10. Vida plena, vida abundante. Não essa vida pequena, essa vida presa em que muitas pessoas estão vivendo. Mas, por outro lado, irmãos, pensa nessa realidade. O passado também pode ser nosso amigo. Não pode? Por mais que nós tenhamos tido experiências negativas lá no passado, o passado pode ser o nosso amigo a fim de nos ajudar, de nos abençoar e de trazer lições para a nossa vida no presente. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você conhece bem esse texto. Ele fala sobre o encontro de Davi com o gigantão lá da Filístia, né, com Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 32, deixa eu ver aqui, até o versículo 37. Versículo 33 até o 37. E aqui, somente para situar os irmãos, enquanto você está folheando aí a sua Bíblia, eu vou aqui falando um pouquinho. O gigante Golias estava lá desafiando o exército de Israel. De Israel não havia ninguém com a disposição e a coragem de enfrentar aquele gigante. Aí Davi vai procurar o rei e ele fala o seguinte, não, eu vou enfrentar esse gigante. Saul fala, não, o que é isso? Ele tem 3 metros e 20 centímetros de altura. Ele carrega assim um escudo que pesa 80 quilos. Você não vai conseguir vencer esse homem, não. Você não vai nem conseguir chegar perto dele. Mas veja só a palavra de Davi aqui naquela conversa com Saul.
Eu quero que você leia comigo esse texto e veja como ele é interessante. Vamos lá? 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, leia comigo: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ainda o 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, ele me livrará das mãos. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Irmãos, o que nós conseguimos ver aqui nesse texto? O que nós vemos aqui nesse pequeno diálogo de Davi com o rei Saul? É exatamente isso que nós estamos dizendo. As desventuras, as lembranças amargas e difíceis do passado sendo usadas como combustível para os desafios do presente. É isso que Davi estava fazendo aqui nesse texto que lemos. Pensa na experiência de Davi, e ele era um jovenzinho, um adolescente, muito provavelmente, guardando o rebanho lá do seu pai, coisa de família, e de repente chega lá um leão e rouba uma ovelhinha. Pergunta: você gostaria de enfrentar um leão no muque e tirar lá a ovelhinha da boca e das garras dele? Primeiro, você teria coragem de fazer isso? Você conseguiria fazer isso? Certamente que não, você tem juízo. Adolescente muitas vezes não tem juízo, né? E Davi era um adolescente, ele foi lá e fez isso. Enfrentou o leão e recuperou a ovelhinha e ela foi colocada lá no redil novamente. Depois foi um urso, a mesma experiência, coisa pavorosa também, né? A mesma pergunta: você teria coragem de enfrentar um urso lá e resgatar a ovelhinha? Davi fez isso. Então, naquele momento em que ele estava prestes a enfrentar aquele gigante de 3 metros e 20 centímetros, de acordo com as medidas dos hebreus, que fazem parte aqui da descrição do texto, o que ele faz? Ele se lembra daquelas desventuras do passado. Então ele pensa: poxa vida, aquele dia Deus me livrou do urso, e ele vai me livrar também das mãos desse incircunciso. Aquela vez, lá no passado, Deus me deu a vitória quando eu tive que lutar contra aquele leão e recuperar a ovelhinha. Então Deus vai me dar a vitória também quando eu for encontrar esse gigante aí. Irmãos, muitas vezes isso precisa acontecer também na nossa vida. Quando nós estamos diante de uma situação de desgaste, de uma situação que exige de nós uma postura e uma coragem que às vezes não temos, nós precisamos olhar para as experiências do passado e tê-las como amigas da nossa jornada. Assim como Deus nos abençoou e nos protegeu naquele tempo assim tão difícil, Deus vai me abençoar nesse tempo tão difícil que eu enfrento hoje.
Outro exemplo nós podemos ver naquela experiência de Jó, que os irmãos conhecem tão bem, né? Quando ele estava ali perdendo todas as coisas, a mulher chega para ele e diz: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu. Você se lembra da resposta de Jó, né? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? É a resposta de Jó. Então, irmãos, Jó não olha apenas para aquela situação difícil que ele estava enfrentando naquele momento, mas para encontrar forças para vencer as lutas daquele momento em que ele estava inserido, o que ele diz para sua esposa? Ele fala das bênçãos do passado. Ele fala de tudo aquilo que Deus já lhe havia dado anteriormente. Se nós recebemos de Deus o bem, e por isso nós chegamos até aqui, nós não iríamos receber de Deus também o mal? E aí nós entendemos por que Jeremias, no meio da cidade devastada, consumida, morte, trevas, ruínas em todos os lugares, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o nosso passado, com as suas experiências mais traumáticas e terríveis, irmãos, deve ser nosso amigo e não nosso inimigo. É o nosso inimigo quando nós esquecemos de viver hoje e vivemos somente no passado. É nosso amigo quando nós pegamos aquelas experiências lá atrás e através delas nós encontramos forças para vencer as dificuldades também do tempo presente. É assim, então, que nós consideramos esse segundo ponto. Pode passar aí, André. É que o passado pode ser fonte de lições para a nossa vida. Eu não sei porquê, mas imediatamente quando eu estava aqui pensando nessas lições do passado para a nossa vida, sempre me veio a memória ou a mente, a ideia daquela criancinha que enfia o dedo na tomada. Gente, e mesmo assim, muitas vezes a criança ainda vai lá, coloca o dedinho, né, cai no chão, esperneado, o dedo fica torto. Mas é experiência, uma coisa pavorosa, mas algo que traz ali esse conhecimento de algo perigoso para a vida, e assim também. Essas experiências do passado servem de conhecimento, nos levam a entender como nós chegamos até aqui, mas também nos servem de planejamento. Como nós vamos sair daqui para o futuro? Como nós vamos agir daqui para frente? Isso faz sentido para a nossa vida, porque nós aprendemos com os nossos erros e acertos, nossos pecados, nossos descaminhos, nossas dores, nossas lutas do passado, a fim de nós termos escolhas sadias para a nossa vida hoje, como também para ensinar as outras pessoas. As nossas lutas do passado servem de complemento pedagógico para ensinar nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que nós amamos. É nesse sentido que o livro de Eclesiastes foi escrito, né? Salomão falando sobre os seus erros, sobre as suas experiências negativas, e ele fala muito sobre isso. Tudo que eu experimentei, vaidade, correr atrás do vento, aquele vazio que ele falava, existencial, a sua busca doida, desenfreada, sem encontrar prazer e satisfação em nada. E ele escreve um livro falando dessas experiências a fim de ajudar os seus leitores. Ajudou tanto que continua nos ajudando ainda hoje. Vamos ler mais um texto? Vai lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Depois a gente vai ler lá também em Hebreus. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7.
Vamos ler esse versículo? Apenas um versículo. Diz assim: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Essa expressão, lembrai-vos, não vos esqueceis, é muito repetida no livro de Deuteronômio. Ela aparece constantemente em vários textos, e aqui Deus está falando, né? Lembrem-se de como vocês me provocaram uma ira. Lembrem-se de como vocês foram rebeldes. E as experiências negativas dos israelitas ali, de rebeldia, de desobediência contra o Senhor, foram muitas. Mas aqui é pedagógico, é corretivo. É através daquela lembrança de onde eles erraram lá no passado que eles iriam buscar aquele caminho de obediência e busca pela santidade diante de Deus assim que entrassem na terra prometida, que era o planejamento assim do Senhor. Abra lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Livro de Hebreus, capítulo 3, e vejamos aqui também esse pequeno texto. Lá em Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo falou que tudo que na Bíblia foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que nós possamos ver e aprender com aqueles que glorificaram a Deus, tanto como com aqueles que desobedeceram a Deus e receberam a devida paga e o ensino. Então, aqui nesse capítulo 3, versículo 16, ele vai falar bem assim: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Falando lá, né, daquele povo que passou os 40 anos no deserto. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja, então, a intenção do autor de Hebreus. Ele cita todos esses exemplos negativos lá do Velho Testamento, de rebeldia e desobediência, e aí ele traz isso para o presente. O pecado deles, a experiência deles, terrível, lá no deserto, morrendo, mordido de cobra, passando fome, porque desobedecia a Deus. Quando Deus falava para não segurar o maná, ele segurava. Quando ia alimentar, estava tudo bichado. Quando eles murmuravam contra o Senhor, querendo voltar para o Egito, tudo aquilo é sentença de Deus para o ensino dos crentes hebreus, consequentemente, para nós hoje. Por isso que nesse capítulo 3 e no capítulo 4, 3 vezes aparece essa expressão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. As lições do passado continuam bem vivas para nós. Portanto, hoje, se ouvirmos a voz de Deus, coração quebrantado, coração humilde diante do Senhor, e não esse coração duro. E para a gente, então, terminar, a última sentença colocada aí, tem a ver com esta realidade. Não é o tempo que cura feridas. Quem cura é Jesus. Aquele ditado mineiro, né? Goiano também. O tempo só cura queijo, não cura ferida. Não é assim, Diego? Lá em Minas? O tempo só cura o queijo, não cura feridas. O máximo que o tempo pode fazer é curar aquela casca. E semana passada eu falei sobre isso, né? Então, a casca pode ficar assim, tampando a ferida, e a pessoa olha ali para aquele machucado e fala, não, tá bom, tá legal, né? Não dói mais, tá tudo bem, tá tudo resolvido.
Mas ali debaixo daquela casca existe toda aquela carne purulenta, toda aquela situação ainda bem delicada. Isso vai aflorar quando a pessoa esbarrar, quando a pessoa tentar tirar a casca. É a situação de pessoas que carregam questões não resolvidas do passado. Aparentemente, a casca, a carcaça, está boa. Mas ali por dentro existem todas essas questões não resolvidas. E é aí, meus irmãos, que eu admiro a beleza do nosso Salvador Jesus Cristo refletida nos evangelhos, nos encontros do Senhor Jesus Cristo. Pensa, por exemplo, naquele encontro libertador que o Senhor Jesus Cristo teve com uma mulher samaritana lá em João capítulo 4. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. E agora, com outro que não era o seu legítimo marido. Pense em quantas decepções aquela mulher carregou por causa do seu pecado. Amores traídos, perdidos, decepções, esperanças que não se concretizaram, marido após o outro, né? Aquilo que as pessoas hoje chamam de monogamia em série. Pessoas que entram no casamento, saem no casamento, vai para o outro, sempre naquela expectativa. Agora vai dar certo, agora eu consigo, agora engrena, agora vai. Nunca dá certo. Tudo isso vai gerando, assim, as amarguras da vida, as decepções. Jesus encontra com aquela mulher e diz: você procura no casamento a alegria que somente a água viva pode produzir no seu interior. E, gente, interessante como aquela mulher, que muitos comentaristas falam isso, que ela foi ali ao poço buscar água meio-dia, porque o horário mais quente, hora do almoço, havia poucas pessoas ali. Ela não queria contato social. Ela foi ali naquele horário escondidinha. Mas depois de ter um encontro com Jesus, ela volta para a cidade e procura as pessoas e diz para ela: gente, eu encontrei um homem que me disse tudo aquilo que tenho feito. E eles vão ao encontro de Jesus. Aquela mulher foi curada das suas dores, das suas decepções. João 8, a mulher pega em adultério, é levada até Jesus. Imagine, meu irmão, a vergonha dessa mulher. Há muitas coisas envolvidas ali. Ela está exposta. Existe ali um grupo de pessoas esperando para ver a reação de Jesus em relação a ela. Jesus fala: eu não te condeno, vai e não peques mais. Vida mudada, perdão recebido, justiça de Cristo imputada a ela. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus se encontra com ele, pergunta 3 vezes: tu me amas? 3 vezes Jesus fala: apacenta o meu rebanho. Cura. Jesus Cristo é quem cura. Não é o tempo. Não se engana. O tempo finca as raízes. Eu quero terminar apenas mostrando aqui para os irmãos, e aí sim, a gente vai tratar isso na semana que vem, e aí nós vamos ver a abordagem de Steve Viers, que é muito interessante, quando ele vai fazer aqui 4 concepções de enfrentamento do passado. E veja só, todos nós nos encontramos em uma dessas 4 caixas aqui, em um desses 4 esquemas. Ele fala de problemas do passado, quando nós reagimos bem, sendo inocentes, ou seja, nós não contribuímos para que o sofrimento acontecesse, mas nós reagimos bem. Segundo, ele fala sobre um passado inocente no qual nós reagimos mal. Terceiro, ele fala de problemas no passado, pode triscar, onde nós fomos culpados e ainda assim nós reagimos bem. E por fim ele fala de um passado onde nós pecamos contra o Senhor e reagimos mal.
Todos nós aqui nos encaixamos em uma dessas 4 caixas aí, em um desses 4 esquemas. Mas eu gostaria, irmãos, de estudar e de ver isso com os irmãos na semana que vem, tá? Aí a gente aprofunda, nós vemos os princípios bíblicos, os ensinos bíblicos, os exemplos bíblicos e como nós podemos, né, assim agir e reagir de maneira positiva para a glória do Senhor. Que Deus então nos abençoe. Está aqui a último slide, como nós precisamos da graça de Cristo, né? E essa graça é sempre generosa, né? O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que nos encontramos muitas vezes. Parece que todas essas más experiências vão nos empurrando assim para baixo, vão nos pressionando. E o Senhor Jesus Cristo fala, não, entrega isso para mim, né? Porque o meu fardo é suave e é também leve. Vale a pena a gente entregar tudo isso ao Senhor Jesus. Aquilo que é pesado, que nos empurra para baixo, nós entregamos ao Senhor e Ele coloca sobre nós esse fardo leve, suave, tudo isso por causa de um maravilhoso Salvador que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Dúvida, pergunta ou observação? Se alguém tiver, pode fazer agora. Deixa eu só aqui ler para vocês um pensamento interessante que eu li hoje. Michael Hoff é um escritor norte-americano e ele é o autor dessa frase aqui, olha. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E aí volta lá ao início. Tempos difíceis criam homens fortes, tempos bons e assim. Ele mostra assim esse ciclo, né? E é um ciclo que representa a estrutura da vida humana, da aventura humana sobre a Terra. E é importante, irmãos, eu até gostaria de dialogar, mas vou deixar essa frase aqui, essa pergunta para vocês se questionarem em casa, debaterem em casa. Como o Evangelho pode forjar o caráter do ser humano para que ele seja forte? Tanto no enfrentamento das duras lutas do dia a dia, como também no enfrentamento com as amarguras do passado. Como que o Evangelho nos ajuda aí, né?